encontro. Hoje a gente tem bastante coisa para conversar, né? Sobre o mundo perdido de Adão e Eva. A Amandinha vai nos trazer um resumão aí desses 5 capítulos, né, Amanda? 7, 8, 9, 10, 11 e 11. 7, 8, 9, 10 e 11. E a gente... Não, peraí. 7, 8, 9, 10 e 11. E a gente vai passar a palavra para ela depois, mas primeiro a Má vai trazer uma reflexão, né? Uma meditação para a gente. Cientistas sociais não precisam saber contar. Será? Vamos ver. O, o... Quantas pessoas tem nessa sociedade? Uma, duas, três. é, o... Tô brincando, tá, Mandinha? Mas, Má, pode trazer a reflexão para a gente, o devocional, né? E depois a gente ora e volta a palavra para a Mandinha, tá bom? Com você, Má. Tá bem, pessoal, bom dia. Hoje eu preparei algo bem curtinho, mas bem certeiro. Eu acho que toda a nossa fé está centrada nesse momento, então a gente vai lá para Lucas 24. Vou trabalhar só um versículo e preparei essa reflexão a 4 mãos, né? Porque eu perguntei para Laura o que era a coisa mais fantástica que eu já sabia sobre o cristianismo. E ela falou sobre a ressurreição. E, de fato, isso é alguma coisa que nos tirou fôlego, porque os critérios básicos de entender que Jesus era o Deus encarnado é entender que ele era ser humano, e todo ser humano nasce e todo ser humano morre. E o que acontece com Jesus é que na hora que ele vai morrer, dá ruim. Ele não morre direito. Ou melhor, ele morre e encontra a vida eterna, né? E a nossa fé tá aí. E aí, lá em Lucas 24, no versículo 5, logo depois da morte, do sepultamento, principalmente Maria, né, vai lá no túmulo porque ela quer chorar mais um pouco, quer ver de novo o corpo do seu Senhor, que estaria tudo despedaçado, e quando ela chega lá, ela não encontra, ela fica desesperada e acha que roubaram o corpo. E aí aparecem 3 anjos e falam assim, Maria, o que você procura entre os mortos aquele que vive? E isso é uma frase tão simples, né? É algo tão corriqueiro. É só tipo, mano, você não percebeu? Você não percebeu que acabou o café? Tipo isso, sabe? Ó, o que você tá procurando entre os mortos, aquele que vive? Só que pra perplexidade daquele momento, é impossível acreditar nisso, né? Era muito difícil acreditar nessa verdade. E aí eu comecei a pensar o que é que nós somos como cientistas, né? Diante de um universo, diante de um mundo fantástico, cheio de coisa para entender, para descobrir. Mas se Deus chegar e só soprar no nosso ouvido alguma coisa, isso é muito mais verdadeiro, isso é muito mais profundo do que qualquer amostragem, do que qualquer bancada, do que qualquer metodologia, do que qualquer processo científico. São verdades eternas. Então, hoje que a gente possa encontrar o texto, encontrar a reflexão que a Amanda vai trazer, o estudo dela, mas sabendo que as verdades fundamentais vão ser sopradas pelo próprio Deus, né? É muito maior do que os debates, muito maior do que, enfim, toda a discussão histórica acerca de Gênesis. O próprio Deus vem no nosso ouvido e diz assim: o que você está procurando entre os mortos, aquele que vive? É que a gente possa se atentar ao que de fato são as bases da nossa fé, entender o que é inegociável e no restante abrir o coração e pedir discernimento para Deus, para as escolhas, de como a gente vai se posicionar, de como a gente vai conversar com as pessoas, que lado das discussões a gente vai assumir, tá bem? Mas sabendo que a gente só precisa assumir uma coisa: a vida por meio de Cristo, tá bem? Vamos orar. Deus, muito obrigada por esse início de encontro, porque o Senhor é aqui com a gente, o Senhor é conosco em todos os momentos, mas principalmente nesse momento nós pedimos mesmo, Senhor, que Teu Santo Espírito abra os nossos corações para a Tua palavra, não as da Amanda, não as do Gesi, não as minhas, nem da Marília, nem de ninguém aqui, Senhor, mas para a Sua palavra, e que por meio de Ti, o entendimento mais profundo do Evangelho nos chegue. E o que mais vier com isso é lucro, Senhor. Se a gente entender aqui meia palavra sobre ciência, sobre a interação sobre fé em ciência, tá ótimo. Mas que a gente possa sair daqui conhecendo mais de Ti, Jesus. É assim que oramos. Amém.
Amém. Valeu, Mar. Que isso possa continuar presente no nosso coração, né? À medida que a gente caminha em nossas conversas sobre fé e sobre ciência, que a gente possa manter nosso coração firme, elevado ao alto, né? Na certeza de que nosso Senhor vive e de que não importa o que a gente, enquanto cristãos, concordando ou discordando sobre a natureza de Adão e Eva, a gente vai chegar, né? Mas que a gente está unido por uma mesma verdade e por uma mesma fé, né? Valeu, Mar, tamo junto. Então, agora, vou passar para Amanda, né? Para ela fazer essa exposição dos capítulos 7 até o 11. Se alguém tiver alguma questão, eu quero pedir a gentileza de segurar para depois, que a gente vai ter um longo debate aí, vai ter um tempo bom para debater, né, Mandinha? Vamos tentar. E aí, e, e aí a gente conversa depois, pode ser, gente? Então anotem aí suas dúvidas, anotem aí suas pontuações, seus questionamentos, suas indagações, e depois, logo em seguida, a gente vai conversar em detalhes, porque tem bastante coisa para a gente conversar também, né? Então, é isso aí, gente. Mandinha, tá com você, viu? Pode ir, manda brasa. Obrigada, Gesi. Bom dia, gente. Vai ser bem longo o estudo hoje, eu peço desculpas desde já se ficar cansativo. Mas é bastante coisa legal, tô bem animada, bem nervosa também, então peço desculpa qualquer escorregada aí. Peraí, deixa eu começar a apresentar. Aqui. Vocês estão vendo certinho? Ok? Sim. Só uma coisa, eu não vou ficar olhando para vocês, então se acontecer algum desastre, por favor, alguém abre o microfone e me fala, que eu não tô vendo. Enfim, a gente vai trabalhar os capítulos de 7 a 11 hoje, do Mundo Perdido de Adão e Eva, do livro do Alto. Eu sugiro, assim, que estejam com a Bíblia perto, porque vai ter bastante texto bíblico nesses capítulos. E antes de começar, eu queria retomar 3 pontos que eu acho que são importantes para a gente ter em mente da proposta do Alton, para entender o que ele está colocando nesses capítulos. O primeiro deles é que a proposta do Alton é que a gente olhe para o texto bíblico, né, principalmente para Gênesis, levando em conta que ele foi escrito para os israelitas num período específico em que eles têm um imaginário específico, né? Então, quando a gente vai lendo os textos, tentar imaginar o que os israelitas estavam entendendo daquilo que estava sendo dito. O segundo ponto é que o relato da criação, ele não é sobre a origem material do universo, mas sobre a origem funcional. Foi até um ponto que a gente teve um pouquinho de discussão semana passada, acho que a gente pode retomar um pouco disso hoje, mas segundo a análise do Alto, né, o que ele está colocando é que a narrativa de Gênesis, ela está olhando para como Deus coloca a ordem na criação, e não como ele forma materialmente cada um dos elementos. E o terceiro ponto, que foi o que o Gesi trouxe para a gente no último encontro, é que Adão, né, o termo para Adão, aparece em Gênesis de várias formas, incluindo a forma arquetípica e representacional. Isso é bastante importante para a nossa conversa aqui hoje. E aí a gente já começa na proposição 7, que é que o segundo relato da criação, em Gênesis 2, do 4 ao 24, ele pode ser continuação e não uma recapitulação do sexto dia do relato anterior. Porque quando a gente começa a ler o Gênesis 2, principalmente o versículo 4, que é aquele do essa história de como Deus criou os céus e a terra, e aí depois vem o relato da criação do homem e da mulher, né, do homem a partir do pó, da mulher a partir da costela, fica parecendo que ele está voltando para o dia 6, né, o autor, e recapitulando, deixando mais específicos detalhes, né, mas o que o Alton vai propor é que não, né, que na verdade a gente está lendo uma continuação, que veio depois da criação. Bom, então ele começa apresentando 2 evidências cronológicas que apontam contra a tese da recapitulação, que é o seguinte: em Gênesis 2, no versículo 5, diz assim: ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. E aí, quando a gente olha para esse texto, dá a entender que não havia relva nenhuma, né? Mas quando a gente olha para a narrativa em Gênesis 1, a vegetação ela é criada no dia 3 e a humanidade no dia 6. Então, parece que tem um descompasso, né? Que a ordem está invertida aqui. Também no versículo 19, depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria.
e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Aqui, de novo, parece que a ordem está invertida, né? Porque em Gênesis 1 aparecem os animais primeiro, depois o homem. E aqui o homem já existia, os animais são trazidos a ele. Então, fica parecendo que existe um descompasso, né? Que as ordens estão invertidas. E aí, se a gente considera o capítulo 2 como uma continuação, a gente tem algumas consequências, né? Isso significa algumas coisas. A primeira dela é que as pessoas em Gênesis 2, elas podem não ser ou não ser apenas Adão e Eva. Então, pode ser que sejam outras pessoas ali. E aí a questão que fica é por que a gente está olhando para a criação dessas outras pessoas, né? E o segundo, que na verdade é um ganho de considerar Gênesis 2 como uma continuação, é que permite considerar que havia outras pessoas além de Adão e Eva e sua família. O que ajuda a gente a entender Gênesis 4, por exemplo, quando ele vai contar da história de Caim e Abel, do castigo de Caim, né? Como ele fica com medo de que ele vai ser morto. Mas por que ele seria morto se só havia ele e a família, né? Tipo, quem que estava caçando ele, ou quem é a esposa de Caim, né? Essa discussão também surge. Enfim, e aí se a gente considera como uma continuação, e levando em conta que poderiam haver outras pessoas, já que esse Adão e Eva não são os mesmos Adão e Eva de Gênesis 1, haviam outras pessoas, então a gente consegue entender melhor Gênesis 4. Bom, aí agora a gente vai entrar propriamente no texto de Gênesis, logo no comecinho, né? Em Gênesis 2:4. Essa é a história das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. E aí, de novo, essa fórmula, né, do essa história, das, taranã, parece que ele vai introduzir a história de novo, né, parece que ele está reintroduzindo. Ele contou a história em Gênesis 1, chegou lá no comecinho de Gênesis 2 até o versículo 3, e parece que ele está voltando e falando, vamos de novo, mais uma vez. Mas, na verdade, o que o Alton vai demonstrar é que essa fórmula, né, essa história de Tananã, o Tananã, ele sempre é o nome de alguém e introduz uma narrativa sobre ou os filhos ou a genealogia dessa pessoa. Ou seja, o que vem depois dela. Então, ele dá alguns exemplos, como essa história da família de Noé, da família de Terá, de Esaú. E sempre o que vem depois é ou a genealogia, ou a história dos filhos, enfim. Isso a gente vê em vários outros textos de Gênesis, né? E aí o Alton ele faz uma divisão entre o modo como essa fórmula textual aparece, mas eu acho que seria muito longo para a gente ficar olhando aqui. Então, o ponto é, essa sessão, né, esse início, essa história de Canaã, ele está introduzindo o que vem depois. Então, em Gênesis 2:4, ele está introduzindo o que viria depois da criação dos céus e da terra, e o que se desenvolveu a partir de então. Aí a gente chega num outro ponto, né, desse início, que é justamente a parte da vegetação. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. E aí, aqui fica parecendo que não tinha nenhuma relva, então está descompassado em relação a Gênesis 1. Mas o que o Alton vai chamar a atenção é que essa planta aqui que ele está dizendo que não havia germinado, na verdade se referiria às plantações cultivadas, né? Não havia homem para cultivar o solo. Então, o homem ainda não tinha começado a trabalhar sobre a terra. Então, o que o autor do texto está dizendo é que o ambiente terrestre era rudimentar, da mesma forma que em Gênesis 1 ele começa com a terra sem forma e vazia, né? O cosmos rudimentar, antes da ordenação. Então, aqui ele está introduzindo também que a terra estava sem ordenação, o homem ainda não havia começado a ordenação da terra. E a gente pega algumas conclusões. A primeira delas é que em Gênesis 1 ele reconta a criação de toda a humanidade à imagem de Deus, que a gente viu nos últimos encontros. O segundo, que Gênesis 1 diz respeito à humanidade genérica e que ele não relata os mecanismos ou processos utilizados nesse ato criativo. Também acho que a gente viu no primeiro encontro, né? A Marília que trabalhou esses capítulos. O quarto ponto é que em Gênesis 1 encontramos um estado de não ordem no cosmos e Gênesis 2 inicia com um estado de não ordem no domínio terrestre, como a gente acabou de ver. O quinto, Gênesis 2 explica como os humanos funcionam no espaço sagrado e sexto localiza o centro do espaço sagrado, que a gente vai ver, acho que no encontro seguinte, né? Não é nesse ainda. Mas, enfim. Terminamos a proposição 7, ela é bem curtinha mesmo. Aí a gente chega à proposição 8, que eu acho que é o centro da conversa aqui. Se tem alguma coisa para prestar atenção, é isso aqui, presta atenção. A proposição 8 dele é que formado do pó e feito da costela são afirmações arquetípicas e não enunciados sobre a origem material. Um dos pontos que o Alton vai trabalhar aqui é que a Bíblia ela não está apontando para uma origem material humana
a partir de uma matéria diferente da dos animais, né? Porque como ele foca, o autor de Gênesis, ele está focando ali na formação do homem a partir do pó, da mulher na costela, fica parecendo que não tem uma continuidade material, né? Nós somos feitos de uma matéria especial. Mas como, segundo Alton, não é isso que ele está fazendo aqui, né? Que, na verdade, é uma afirmação arquetípica, a Bíblia não exclui a possibilidade de uma continuidade material entre os animais e a humanidade. Bom, então a gente vai direto para o texto. Em Gênesis 2:7, diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O primeiro ponto que o Alton vai trabalhar é com a questão do verbo, do formou, né, desse termo. Eu não coloquei os termos em hebraico, porque eu ia só passar vergonha, gente, mas o Arthur tá aí, o Gesi também, se depois vocês quiserem falar um pouquinho sobre isso na discussão. Mas, enfim, o ponto aqui é que o formou pra gente, parece que ele está apontando para uma questão material, né, dar forma materialmente. Mas o que o Alton vai demonstrar é que, em Gênesis, né, nas escrituras, esse termo, ele não aparece para especificar um ato material, na maioria das vezes. Aí ele dá alguns exemplos, né, como no Salmo 33. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo que fazem. E aqui o coração não sendo o órgão, né, o nosso órgão, mas os nossos pensamentos e inclinações. Ou em Zacarias, essa é a palavra do Senhor para Israel, palavra do Senhor que estende os céus, assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele, né, forma um espírito, o espírito já por excelência não sendo material. Ou em Isaías, eu formo a luz e crio as trevas, de novo, não indicando elementos materiais. E, enfim, nessas em várias outras citações que o Alton levanta, como Deus formando o povo de Israel, ou formando as estações, enxames de gafanhotos, o formar, ele não está se referindo a nada que é material. Então, em mais da metade das ocorrências, esse termo, ele indica como Deus ordena ou decreta fenômenos, eventos, destinos e papéis. Talvez isso fique mais claro quando a gente pensa no Deus formando o povo de Israel, que ele não estava, de fato, dando forma ao povo de Israel, né? Mas dando identidade ao povo, decretando o seu destino, seu papel dentro da história. Então, enfim, o ponto é, se formou dentro das escrituras, ele não tem necessariamente, e na maioria das vezes não, indica nada que seja material. E aí a gente segue para o segundo ponto desse versículo, que é a questão do pó da terra, que para a gente parece muito óbvio que seria material, né? Mas se é material, o que isso implicaria? E aí o Alton, ele aponta duas interpretações e como elas têm algumas inconsistências, assim. A primeira é que o pó da terra se referiria à nossa composição química, né, do corpo humano. E aí tem dois problemas aí. O primeiro é que os israelitas, eles não pensariam em termos químicos, porque não havia química moderna. E o segundo é que estaria equivocado do ponto de vista científico, propriamente, porque, quimicamente, nós não somos compostos de pó. A segunda possível interpretação é que o pó se referiria à destreza artesanal, né, de Deus nos formando a partir do pó, moldando ali a terra. Mas aí o Alton vai chamar a atenção para uma coisa muito interessante, que eu, na verdade, nunca tinha prestado atenção, é que não dá para moldar pó. Sim, eu não sei se alguém já tentou, mas eu acredito que não seja muito possível, não dá para dar forma a pó. Bom, aí a gente chega numa pista central para que esse pó significa, e aí o Alton, ele aponta para Gênesis 3:19, que diz que porque você é pó, e ao pó voltará, que está se referindo à mortalidade. Então, o pó aqui, o formado do pó, aponta que a humanidade é mortal, né, que Adão é mortal, e, portanto, como o Alton está propondo que ele é um arquétipo, que nós somos mortais. Mas aí a gente entra numa questão um pouco complicada, porque em Romanos 5:12, que é um texto que a gente vai trabalhar mais para frente, melhor assim também, Paulo diz que o pecado e a morte entram no mundo por meio de Adão, né? A partir do pecado de Adão, a morte entra. Então, se ela entra por meio de Adão, Adão não seria mortal, né? Em tese, ele seria imortal. Ele era imortal, aí ele peca e aí ele se torna mortal. E aqui o Alton tem uma das sacadas mais geniais que eu já vi, que é a seguinte: se as pessoas foram criadas mortais, a árvore da vida seria como um remédio, um antídoto à mortalidade. Ao pecarem, elas perderam acesso ao antídoto e, portanto, são condenadas à morte e ficam sujeitos à sua mortalidade natural. O próprio fato de existir a árvore da vida no jardim aponta para a possibilidade, né, ou aponta para a identidade de Adão como sendo mortal, porque ele precisava da árvore da vida para ter vida, né?
E o pecado, na verdade, ele não torna Adão mortal. Ele afasta Adão da árvore da vida, que seria o elemento que daria a mortalidade a ele. Então, ele se torna sujeito à mortalidade natural. Bom, continuando nesse texto ainda, uma questão importante para a gente corroborar a tese do Walton de que Adão é um arquétipo, é que aquilo que é verdade sobre Adão precisa ser verdade sobre a gente. Então, ele olha para o texto de Gênesis 2:7 e vê se aquilo que está sendo dito sobre Adão é verdade para a gente também. Então, primeiro, todos nós temos fôlego de vida, dado por Deus, né? Nós temos vida porque Deus nos dá a vida. E aí ele entra em alguns trechos das Escrituras, a maioria está em Jó, eu selecionei alguns aqui, né? Em Jó 27, por exemplo, que ele diz, enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas. Ou em Jó 33:4, o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Ou em Isaías, né? É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Enfim, nós temos fôlego de vida. Isso aparece várias vezes nas Escrituras. O segundo ponto é a própria questão do formados do pó, né? Bom, se formados do pó diz respeito à mortalidade, eu acredito que, sim, ok, a gente pode confirmar que todos nós somos mortais. Mas aí, só para a gente tirar a dúvida, olhando para as Escrituras de novo, no Salmo 103, pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Ou em 1 Coríntios 15, que também é um trecho que a gente vai olhar mais para frente. O primeiro homem era do pó da terra, ou seja, mortal. O segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, ou seja, mortais. Os que são do céu ao homem celestial. E em Eclesiastes também, retomando Gênesis 3:19, né? Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó, e ao pó todos se tornarão. Aí o Walton tem um outro insight que eu achei perfeito, assim, maravilhoso, que é o seguinte: ser formado do pó é uma afirmação sobre a essência e a identidade, não sobre substância. Não é sobre a nossa formação material, né? É sobre a nossa identidade enquanto seres mortais. É possível que um ser humano seja nascido de mulher e ainda assim seja formado do pó, pois todos nós somos formados do pó, ou seja, somos mortais, e todos nós passamos lá uns 9 meses dentro do útero da mãe, nascemos, parto, enfim, tudo ok, eu acho. Isso significa que mesmo que Adão seja formado do pó, ele poderia ter nascido de mulher. Pausa dramática para... Eu achei muito bom isso, assim, que o fato de Adão ser do pó não significa que ele foi feito a partir do pó. Então, pode ser que ele tenha tido uma vida natural, assim, como todos nós. Bom, aí a gente entra especificamente na criação de Eva e na afirmação de que ela teria sido feita das costelas de Adão. O Walton vai demonstrar que o termo para costelas usado aqui, né, e de novo eu não peguei o termo em hebraico, acho que seria bacana dar uma olhada, ele também pode ser traduzido para um dos lados. E o que estaria corroborando essa afirmação é a própria exclamação de Adão, quando ele vê Eva, que ele diz que ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne, então não é apenas a costela, né, tem a carne também. E o fato de que os seus outros usos nas escrituras são arquitetônicos, então sempre se referindo a um dos lados da construção, ou a coluna do lado oposto, enfim, tem sempre essa questão de ser um dos lados, né? E aí o Walton vai dizer que a escolha para a tradução em costela e não lado é fruto das traduções inglesas, mas tanto no hebraico, quanto no aramaico, no grego e no latim, esse termo pode ser traduzido para lado. E aí a gente entra numa outra questão, porque se é lado, então significa que Deus teve que partir Adão ao meio e a partir do outro lado de Adão construir, mudar Eva ali, né? E aí como que ele fez isso? E aí o Walton levanta a questão do profundo sono, né? Que, então ele foi meio que anestesiado, ele dormiu enquanto Deus fazia o processo lá todo. E esse profundo sono também, o termo para isso, ele tem 3 usos nas escrituras. O primeiro seria que seria uma indiferença às circunstâncias da esfera humana, o segundo, uma indiferença às circunstâncias da esfera humana e à deidade, e a terceira, a indiferença ao reino humano para receber uma comunicação divina. Então, era um momento meio de transe espiritual, de visão. Então, esse profundo sono, ele pode estar apontando para o preparo de Adão para ter uma visão, para ter um sonho espiritual, né? E não para ser partido ao meio, de fato. Então, essa afirmação de Adão, se a gente considera que o profundo sono quer dizer isso, que ele teve uma visão, do esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada,
Na verdade, seria algo que Adão viu, né? Ele teve um sonho, ele viu Eva sendo feita a partir de um dos lados dele. Isso não está se referindo à materialidade de Eva, mas à identidade dela, enquanto ontologicamente ligada, relacionada a Adão. E aqui, Eva está representando toda a humanidade feminina, na sua identidade de aliada aos homens, nas funções que Deus estabeleceu para a humanidade. Isso revela uma verdade fundamental do casamento, que o casamento, então, é se unir essa mulher e se tornar uma só carne, seria a reconexão dessas duas partes que foram partidas, né? A recuperação desse estado original, ontológico, de tornar-se uma só carne, voltar a esse estado de união, né? De reconexão. E por isso o deixar pai e mãe, porque essa relação ontológica, esse estado original, ele ultrapassa a relação biológica entre pais e filhos. E, bom, esse aqui Mandinha, é o ponto... você pode só explicar o que é ontológico para as pessoas não iniciadas na terminologia? Gesi, eu vou deixar para você, porque eu sou ruim com esse tipo de explicação. Não, é só que é o que as coisas são, né? É isso, né? Só para esclarecer, pessoal, para quem ainda não... Obrigada, Gesi. Imagina. Bom, desculpa, gente, eu tinha esquecido de passar esse ponto. Obrigada, Gesi. Então, esse aqui é o ponto central da nossa conversa, né? A interpretação arquetípica, ela oferece ao leitor uma significante teologia sobre a identidade da mulher e do homem quanto feito do pó, portanto, mortal, da mulher quanto ontologicamente, ou seja, no próprio ser, né, relacionado ao homem. No entanto, ela não faz afirmações sobre as origens materiais nem de Adão e nem de Eva, né? Esse é o ponto do autor. E nos outros capítulos ele vai trabalhar um pouquinho sobre isso. Peraí, gente, eu vou beber um chá aqui. Ok. Na proposição 9. Proposição 9, ele começa com a ideia da criação da humanidade no Antigo Oriente Próximo e arquetípica, não sendo, portanto, incomum para os israelitas pensarem nesses termos. Aí ele vai analisar alguns textos, né, do Antigo Oriente Próximo sobre a criação da humanidade, demonstrar como eles também são arquetípicos, e, portanto, essa narrativa arquetípica da criação da humanidade, ela estaria dentro do imaginário dos israelitas, não seria algo que estaria completamente fora, ou enfim, seria estranho a eles. E ele traz várias narrativas, eu decidi resumir os pontos centrais delas aqui, para a gente não ficar, enfim, muito tempo também. As narrativas do Sumério, eu peguei 3 pontos que eu achei que aparecem bastante. O primeiro das pessoas sendo criadas a partir do barro, e aqui o barro, ele aparece como um ingrediente arquetípico, que, enfim, eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso mais para frente. O segundo é que as pessoas brotam da terra, isso também aparece, acho que em 2 narrativas, se não me engano. E o terceiro é que as pessoas seriam criadas a partir do sangue dos deuses, aí, de novo, isso aqui é um ingrediente arquetípico, vamos falar sobre isso, para fazerem o trabalho das divindades e servirem a elas. Então, aqui ele está apontando para a função da humanidade. Já nos textos do Acádio, de novo, 3 pontos que eu achei que parecem mais principais, assim. As pessoas sendo criadas a partir da mistura entre o sangue dos deuses e barro, e, de novo, ingredientes arquetípicos. Elas são criadas para realizar o trabalho dos deuses, de novo, função, e aparecem os modelos arquetípicos, principalmente em relação aos reis, né, que tem um rei é criado e ele tem as suas características, e todos os reis teriam aquelas características. E os textos egípcios, que são os mais diferentes, assim, eu até coloquei alguns outros elementos que eu acho que eles diferenciam um pouquinho dos outros, né, e se aproximam um pouquinho da Bíblia também. O primeiro que tem a narrativa do fôlego sendo colocado na garganta dos seres humanos. O segundo ponto é que os outros elementos do cosmos funcionam em virtude dos seres humanos, né? Então, o universo é feito para os seres humanos. O terceiro, os seres humanos são sustentados pela deidade, são cuidados por ela, e não são seus servos ou escravos, né? Isso parece um pouquinho com a narrativa bíblica. Ele, inclusive, tem um texto que coloca a humanidade como gado dos deuses, né? Com deuses apacentam, cuidam, enfim. E o quarto, a criação do rei é sempre relacionada à sua função. E aqui, para resumir aquela questão dos ingredientes arquetípicos, a variedade de materiais utilizados na criação da humanidade reflete diferenças nos elementos arquetípicos que cada relato deseja enfatizar e para os quais oferece explicação.
A semelhança no ambiente cognitivo, portanto, é que pessoas são convencionalmente retratadas como tendo sido criadas a partir de elementos que explicarão os papéis arquetípicos atribuídos às pessoas, o barro, sangue, cuspe ou lágrimas. Então, o ponto aqui não é que toda a humanidade é feita desses materiais, mas que esses materiais apontam para os papéis que toda a humanidade possui. E aí o Alton, ele aprofunda em 2 aspectos dessa narrativa. A primeira delas seria a respeito da imagem de Deus, né? Eu peguei só um ponto central que ele coloca, acho que ele coloca 5 ou 4, diferenciando, né, a narrativa bíblica dessas outras narrativas. Eu acho que esse aqui seria o ponto central, né? Que na Bíblia, a imagem de Deus, ela é atribuída a toda a humanidade, todos nós somos feitos à imagem de Deus. Nas outras narrativas do Antigo Oriente Próximo, a imagem da divindade, né, ela é atribuída apenas ao rei, e não à humanidade como um todo. Agora, em relação ao papel da humanidade, em todas essas narrativas, né, nesses relatos da criação, o papel da humanidade, ele se relaciona, e ele só pode ser compreendido no relacionamento com o papel da divindade. E teria 2 focos principais. O primeiro é do lugar da humanidade no cosmos, e aí é expresso pelos materiais, né, pelos ingredientes arquetípicos. E o segundo foco é as suas funções no cosmos, né, que são sempre exercidas num lugar a serviço ou em favor dos deuses. O ponto, então, é que o interesse de todos os relatos é de elucidar os papéis da humanidade por meio de arquétipos. O interesse, então, está no nosso papel e na nossa função do cosmos. E aí o que me faz pensar que a pergunta que eles estavam querendo responder é o que a gente está fazendo aqui, né? Por que a gente existe? Por que fomos criados? Para resumir, a Bíblia se distancia do restante da literatura do Antigo Oriente Próximo, permanecendo, ao mesmo tempo, enraizada no mesmo ambiente cognitivo. Então, apesar das diferenças, o propósito das narrativas é o mesmo, que é apontar para esses papéis e funções arquetípicos da humanidade, atribuídos à humanidade, e sempre em relação à divindade. Eu sei que esse capítulo ficou meio superficial, assim, mas eu acho que se a gente ficasse aprofundando nas narrativas ia levar muito tempo. Então, eu achei melhor passar mais rápido por esse e focar nos outros. Mas, enfim, a gente pode conversar sobre isso também na discussão. Aí a gente chega na primeira proposição do Alton envolvendo o Novo Testamento, que é a seguinte: o Novo Testamento ele está mais interessado em Adão e Eva como arquétipos do que como progenitores biológicos. Ou seja, o que o Alton quer demonstrar é que no Novo Testamento, Adão e Eva eles também são tratados de forma arquetípica. E para isso ele vai analisar algumas passagens. Eu elegi duas aqui, eu acho, 2 ou 3, e as outras eu vou só passar um pouco por cima para a gente também economizar tempo. A primeira clássica é Romanos 5,12, que já falamos aqui. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui, Paulo apresenta Adão de 2 formas, né? Primeiro, como um indivíduo, a partir do qual o pecado entrou no mundo, então, pela ação dele enquanto indivíduo, o pecado entrou no mundo. E a segunda forma como um arquétipo, né? O pecado de Adão tornou todos nós pecadores, tornou todos nós suscetíveis à morte. A segunda ainda em Romanos 5, mas versículo 14. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. E aí aqui, de novo, ele aparece de 2 formas, né? Paulo utiliza Adão de 2 formas. Primeiro como indivíduo, né? De Adão até Moisés, tem um tempo histórico, e depois como um padrão, um tipo daquele que haveria de vir. O que a gente conclui desses usos, né, é que Paulo utiliza Adão de 3 formas diferentes, sendo uma delas arquetípicas, e esse uso arquetípico é aquele relacionado à queda, né, e não à criação da humanidade. Isso é importante para o argumento do Alton mais para frente. A segunda passagem que eu ia olhar é 1 Coríntios 15, primeiro do 21 ao 22. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. E aqui, de novo, Paulo utiliza Adão de 2 formas. Primeiro, como indivíduo, por meio do qual a morte entra no mundo, né, de novo. E segundo, como um arquétipo. E, de novo, apontando para a consequência da queda, né, como Adão pecou, por isso ficou suscetível à morte, nós também ficamos suscetíveis à morte. Aqui ele entra nos versículos 45 e 47, né? Assim está escrito:
O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. O primeiro homem era do pó da terra, mortal. O segundo homem do céu. E aí o Alton vai chamar a atenção para o fato de que primeiro e último, segundo e último aqui, então, os que estão se referindo a Jesus, né, eles não possuem um valor numérico real, porque Jesus ele não foi nem o segundo nem o último homem da história. Então aqui ele também está usando Jesus como um arquétipo, né, para a gente. Isso fica mais claro nos próximos versículos. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, também teremos a imagem do homem celestial. Adão e Jesus aqui, então, são usados como arquétipos com os quais nos identificamos. Adão representando a humanidade imortal, feita do pó, da terra, e Jesus como representante da humanidade celestial e eterna. O Alton também traz os versículos de 2 Coríntios 11, 3, e que Eva é usada como exemplo para as pessoas em Corinto, do que não fazer, né, exemplo do que não fazer, e em 1 Timóteo 2, do 13 ao 15, em que Adão e Eva são usados como ilustrações para os Efésios, também em relação à enganação, à queda. Eu achei melhor não entrar em detalhes, né, por causa do tempo, mas são textos interessantes. Bom, o ponto desse capítulo, então, o uso de Adão e Eva como arquétipos em Gênesis não vai contra o fluxo do uso canônico, teológico e literário mais amplo, porque as narrativas de criação da humanidade no Antigo Oriente Próximo utilizam elementos arquetípicos, né? E porque dentro das próprias escrituras, dentro do Novo Testamento, Adão e Eva são usados de forma arquetípica. Mas não são os relatos de criação que são tratados arquetipicamente no Novo Testamento, são os relatos da queda. Diferente da questão do Antigo Oriente Próximo, que os elementos arquetípicos eram utilizados na narração da criação, assim como em Gênesis também, né? Adão e Eva aparecem como arquétipos para a criação, no Novo Testamento eles aparecem nos relatos de queda. E aí o Alton chama atenção para o fato de que o Novo Testamento, como um todo, ele não dá muita atenção à questão das origens da humanidade, né? Enfim. Continuando no Novo Testamento, vou deixar de novo. A gente chega no último capítulo de hoje, Vamos Vencer, que é a proposição 11, né? Embora alguns dos interesses bíblicos em Adão e Eva sejam arquetípicos, eles são pessoas verdadeiras que existiram em um passado real. O Alton comenta várias vezes durante esses capítulos que o fato dele considerar que os usos de Adão e Eva sejam arquetípicos não significa, né, não leva à conclusão de que eles não existiram no tempo e no espaço. E aí, para começar esse capítulo, ele entra no exemplo de Melquisedeque, que eu já queria pedir desculpa adiantada, porque eu achei meio complicado, assim, o argumento dele é bom, mas eu achei um pouco complexo, então, se eu enrolar, eu peço desculpas desde já. Melquisedeque aparece em 4 trechos das escrituras, né, o Alton foca nesses 3 aí. O primeiro deles é em Gênesis 14, em que Melquisedeque aparece como rei de Salém, né, e um sacerdote. Essa mistura de rei e sacerdote não era incomum entre os reis do mundo antigo. E aí esse rei de Salém, ele recebe o dízimo de Abraão, depois que Abraão vence os 4 reis lá, que, enfim, levaram levaram Ló cativo, enfim. Abraão oferece um dízimo a Melquisedeque, e Melquisedeque abençoa Abraão. Então, aqui ele aparece como um personagem histórico. Aí, no Salmo 110, que é onde aparece o Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, a utilização de Melquisedeque é um precedente para afirmar a combinação entre sacerdote e rei no reino davídico, né? E aí, isso estaria apontando, na verdade, para o Messias, porque se a gente pode relembrar aí a história de Israel, o sacerdócio, ele era exercido pelos levitas, né? Então, em tese, a linhagem de Davi, que é a linhagem judaica? De Judá, enfim, não teria precedente para exercer o sacerdócio. Mas como a gente entende que o Messias, ele é tanto rei como sacerdote, eles chamam o exemplo de Melquisedeque para dizer que Cristo seria da ordem de Melquisedeque, o que aparece também em Hebreus 5 ao 7. Mas em Hebreus 5 ao 7, também traz várias informações sobre Melquisedeque que não aparecem em nenhum outro lugar nas Escrituras, como o fato de que ele não tem nem pai nem mãe, nem princípio nem fim de dias, uma vida indestrutível, enfim. E o que o Alton vai dizer sobre isso é que nessa passagem, o autor de Hebreus, ele está trazendo várias informações de tradições judaicas sobre a personagem de Melquisedeque.
Porque dentro dessas tradições foram atribuídas características lendárias ao personagem de Melquisedeque, colocam ele como um juiz dos céus, ou príncipe da luz, um sumo sacerdote celestial. E o ponto é que o autor de Hebreus está mobilizando essas tradições, essas informações, não como forma de corroborar elas ou dizer que elas são verdadeiras, mas para estabelecer uma comunicação com o público, a partir do seu próprio imaginário, da mesma forma como o Alton está propondo que está sendo feito em Gênesis, né, que o autor está estabelecendo comunicação com os israelitas a partir de elementos do seu próprio imaginário. Em Hebreus, o autor estaria fazendo a mesma coisa. Ele traz informações da tradição do público para se aproximar do imaginário deles. Mas aí a gente pode questionar se isso não estaria alterando a veracidade do que está sendo dito, porque ele está comparando Melquisedeque a Cristo, né? Ele está dizendo que Cristo é da ordem de Melquisedeque. Então, se Melquisedeque não é real, o argumento dele não faria sentido. Mas o ponto do Alton é que isso não, o fato dele estar usando esses elementos da tradição não está anulando o que ele está dizendo nem sobre Melquisedeque, nem sobre Jesus. Porque o que ele traz como ponto central para o argumento, o que é importante para o argumento, são as informações que a gente encontra em Gênesis 14, onde Melquisedeque aparece como um personagem histórico. Que ele seria um sacerdote rei, que é superior ao sacerdote levita, porque Abraão, que é avô, né? Avô de Levi? Não é avô. Enfim, veio antes de Levi, oferece o dízimo e recebe a bênção de Melquisedeque. Então, Melquisedeque seria superior a Abraão, portanto, superior a Levi. E ele está usando essas informações que a gente encontra em Gênesis 14 para afirmar o sacerdócio de Cristo, que não é da linhagem de Levi, mas que tem o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Ficou claro? Mais ou menos? Médio? Tá. Ficou sim. Ok. Tá, obrigada. Bom, aí o Alton ele vai para as afirmações de Paulo em relação a Adão e Eva e faz essa pergunta, tá? O que ele está dizendo é das tradições judaicas ou de fato está no texto? E a gente encontra precedente no texto. E aí, em resumo, Paulo ele aponta 3 fatos sobre Adão e Eva. O primeiro é que o pecado e a morte entram no mundo por Adão. O segundo, que Adão era do pó da terra. E o terceiro, que Eva foi enganada. Bom, a gente sabe que a gente encontra essas informações em Gênesis também. Agora, da mesma forma que se Melquisedeque não fosse real, né, não fosse histórico, e ele não tivesse recebido o dízimo de Abraão, o argumento do autor de Hebreus não faria sentido, porque, enfim, aí ele não estaria tendo nenhuma base para comparar com o sacerdócio de Cristo. O argumento de Paulo não faria sentido se, primeiro, Adão não tivesse sido aquele que abriu a porta para o pecado e para a morte, e segundo, se Eva não tivesse sido enganada. Ou seja, para que a morte e a ressurreição de Cristo, para que a salvação, né, a redenção fossem necessárias, era preciso que alguém, em algum momento da história, tivesse pecado. Então, é necessário para o argumento de Paulo que Adão e Eva tivessem existido. Caminhando para o fim, né, considerar Adão e Eva como históricos, ou seja, como pessoas reais envolvidas em eventos reais de um passado real, o Alton aponta 2 razões importantes para a gente olhar dessa forma. A primeira é o fato de que a gente encontra Adão em genealogias importantes, né, incluindo a própria genealogia de Cristo. E é importante a gente saber, enfim, ter em mente que as genealogias no mundo antigo, elas tinham um propósito político. E por conta disso, não faria sentido trazer personagens imaginárias ou lendárias, assim, ou divindades, entidades, enfim. Porque a gente poderia, tipo, ele tá na genealogia, mas ele não existiu e colocar ele na genealogia porque é um personagem que, enfim, da cabeça das pessoas. Mas isso não é comum no mundo antigo, então não tem precedente pra gente pensar dessa forma. Então, o fato de Adão estar nas genealogias aponta para a existência de Adão no tempo e no espaço. A segunda razão é a própria questão da queda, né? Que, enfim, no Novo Testamento, a queda ela é tratada como um evento pontual que permitiu a entrada do pecado no mundo. Do mesmo modo como a redenção de Cristo foi um evento pontual em um lugar e tempo específicos da história. Então, a questão do Adão histórico tem mais a ver com as origens do pecado do que com as origens materiais da humanidade. O que corrobora o que ele trabalhou nos outros capítulos, né? Acho que o relato da criação de Adão e Eva tratam eles como arquétipos. Mas isso, de novo, não significa que eles não tenham sido pessoas reais. Só significa que talvez as pessoas que estão lá na narração da criação não sejam as mesmas da queda. Enfim, é isso, gente. Acabou. Eu sei que foi meio longo, espero que tenha dado para entender.
Excelente, Amandinha. Não só deu para entender, mas eu gostei muito da sua exposição, viu? Foi bem tranquila, assim, bem didática, bem leve mesmo, assim. Foi bastante leve. Ó, o Matheus até falou. Acaba aí você ficou preocupada com o horário, né? Mas a gente sobrou bastante tempo para discutir, né? Eu com certeza não conseguiria fazer em pouco tempo, porque eu ia começar a digredir completamente. Eu ia começar a ler as narrativas dos Sumérios, ia mostrar tudo. Enfim, ia comentar. Mas é isso, gente. Então, agora a gente chegou à hora da discussão. E, mais uma vez, obrigado, viu, Amanda? Para quem não conseguiu ler o capítulo, agora tem um resumo, um mapa na mente do que do debate, né? Os slides também estavam muito bonitos, viu? Muito jóia. E, gente, agora então vamos discutir amigavelmente o texto esses capítulos, né, do 7 a 11 do Walton. Eu gostaria de saber se alguém já tem comentários iniciais, percepções, né, mais gerais, sobre o capítulo, ou se já querem entrar nas questões mais específicas do capítulo, não, dos capítulos, né, ou se já querem entrar em questões mais específicas que vocês acharem interessantes, ou que levam a reflexões, ou que querem tirar dúvida também, né, com a Amandinha, nossa expositora do dia, que leu o capítulo em detalhes. E pode falar, Má. Bom, deixa eu abaixar minha mãozinha. Começando então com umas percepções mais gerais, né? Eu achei muito interessante o modo como ele constrói os argumentos dele, assim, as proposições. Dá para ver que elas vão se encadeando, isso é muito interessante, achei que ele fez isso muito bem. Embora dentro dos capítulos, às vezes, fica um pouco confuso, que tem muita informação, né? Tipo, internamente. Mas eu acho que a partir da proposição, qual que é? Da proposição 10, né, que a Amanda colocou, que ele começa a tratar do Novo Testamento, né? Eu acho que isso aí é muito importante porque, assim, e já leva até para o que a Emma falou no devocional dela, né? Que a gente não pode ler Gênesis separado do resto da Bíblia, né? Mas a gente tem que entender as nuances que ele está colocando, assim. Espera aí que alguém pediu para entrar. Mas a gente tem que entender as nuances que ele está colocando. E eu achei que ele fez uma argumentação interessante para essa ideia de que, assim, na minha cabeça, pelo menos o que eu entendi foi que quando Gênesis está narrando o relato da criação, ele está tratando Adão como um arquétipo para nós, para a humanidade inteira. Só que aí, quando Gênesis está tratando da queda, então ele está se referindo a um personagem histórico, tipo uma figura mesmo. Porque pelo Novo Testamento, e também ele coloca as questões de tradução do termo Adão, né? Já tinha colocado antes. É importante que o pecado tenha entrado na humanidade a partir de um ato, de um evento histórico, né? Em que o pecado entra. Eu não sei se estou falando muita abobrinha, porque eu não li ainda o resto do livro, né? Tipo, estou acompanhando com a gente aqui. Mas, enfim, eu só queria dizer que eu achei muito pertinente isso, porque essa é uma questão. Quando a gente está debatendo fé e ciência, quando a gente está debatendo interpretações de Gênesis, essa é uma questão que sempre surge. Mas então não teve Adão e Eva, então não teve um pecado, então não precisa de Jesus. E sempre aparece assim, tipo, desse jeitinho, né? Essa questão das origens da humanidade, né? E não, na verdade, é só que é extremamente complexo, assim, muito mais do que uma interpretação simples, que talvez a gente aprenda, tipo, em talvez uma palestra, um sermão que a gente viu sobre isso, muito mais complexo. Não, vamos ler um livro sobre isso, vamos aprofundar no negócio, né? Porque para quem está chegando, né, para quem não pegou desde o início essa série de estudos que a gente está fazendo, essa é a última coisa que eu vou falar, deixa a parte, tá? A gente decidiu estudar esse livro e, assim, às vezes até pode parecer meio estranho, porque acho que nos grupos da ABC2 não é um costume debater tanto Bíblia, assim, né? Tipo, estudar tanta interpretação bíblica. Mas a gente escolheu estudar esse tema porque a gente entender a interpretação de Gênesis 1 e 2 tem tudo a ver com o grande debate, que é o debate que traz todo mundo para a ABC2, quase, não todo mundo, mas muitas pessoas, que é o debate sobre a origem do mundo e sobre a origem da humanidade, né?
Então, vamos entender o lado bíblico desse debate, não só ficar debatendo ciência, o que é ciência, o que não é, mas vamos olhar para a Bíblia e ver o que ela está falando para a gente. Enfim, eu acho que isso vai ajudar bastante o grupo e eu tô bem feliz, enfim. Esse é um comentário geral e depois tem alguns comentários específicos, acho que seria legal a gente talvez ver alguns desses textos do Novo Testamento mais aprofundado, mas eu queria deixar o pessoal falar também. Boa, minha líder. Isso aí. A gente está conversando por causa disso, né? Para a gente aprofundar, né? E não ficar no debate raso, né? Para fins, assim, de devoção, vida, né? Para tudo que é mais importante, você não precisa saber que o que é arquétipo, o que é representação, comparar com literatura suméria, né? Mas já que a gente está discutindo fé e ciência, a gente não pode ficar só na superfície, né? Precisa entrar mais fundo. E, gente, que mais? Comentários gerais? Já querem ir para os específicos? Alguém está ansioso para colocar alguma coisa aí? Podem falar. Pode falar, Mar. Manda. Gente, ainda no âmbito geral, vou declarar aqui a minha dependência a vocês, porque eu não estou dando conta de fazer essa leitura, então eu não estou lendo o livro, eu dependo das exposições aqui, das falas. Mas, meu Deus, eu tô ficando com muita vontade de ler, tá na lista de livros para aposentadoria, e eu espero que eu consiga ler antes, porque tá dando muitos... desafiador para mim, assim, não sei, acho que não é um desafio só meu, mas porque a gente acaba criando, ainda jogando aí nesses arquétipos, né, que é o termo estruturado, a argumentação. A gente lida as imagens, as narrativas da nossa mente, né, as coisas conforme a gente vai aprendendo, a gente coloca pilares de sustentação e a gente vai pensando isso. Então, tipo, eu tinha ainda uma imagem mental muito diferente de qualquer coisa que a Amanda propôs, né, na argumentação do Alton, sobre quem eram esses Adãos e Evas, no plural, ou em contraposição ao que tinha de forma muito consolidada na minha mente, né? E aí é um exercício muito desafiador, mas é um exercício para a gente que está disposto a vir aqui e conversar sobre isso. Então, a gente está disposto a esses sentidos. A gente está disposto a negociar essas imagens. E isso faz muito bem, acho que a gente cresce muito nisso. Mas lembrar que toda vez que a gente conversa com as pessoas, elas não estão dispostas a mexer nessas imagens mentais. Elas não estão dispostas, muitas vezes, a arrumar esses quadros que foram sendo consolidados ao longo da formação, cristelas ou de mundo mesmo, que não precisa ser cristão para ter uma imagem de parar com duas pessoas peladas, assim, né? Então, é muito importante a gente lembrar sobre isso na hora de conversar com as pessoas, né? O quão profundamente a gente está cutucando nas bases delas. E nas nossas aqui, né? Boa. Muito bom. Boa, Mar. Isso é muito pertinente mesmo, né? O valor disso também para a nossa instrução. Gente, e aí? Se vocês não falarem, tem coisa para falar também. Posso colocar algumas aí, né? Eu queria comentar algumas coisas específicas, né? Porque, no geral, o argumento geral dessa parte não é surpresa para mim, né? Já tinha visto isso antes, já tinha visto isso do próprio Walton, e outros autores trabalham um pouco nessa perspectiva, né? Na verdade, na teologia acadêmica, né, contemporânea, muita gente já está discutindo isso, né? Nosso reverendo Arthur pode confirmar isso, mas isso é um debate, né, presente, né, no debate acadêmico de teologia, e não é de hoje, né? Não é agora que isso apareceu também. Mas, primeiro, eu queria comentar essa questão Tem várias coisas para comentar, né? Mas, à medida que for aparecendo, eu vou comentando. Mas acho que é útil para a gente, para a nossa conversa, fazer uma diferenciação dos termos, né? Do arquétipo e representante. Então, ele fala assim, em dois momentos. Fala lá no capítulo 6, né? Que eu expus. Ele comenta que os usos de Adão são muito diferentes, né? Às vezes aparece como de forma genérica, às vezes de forma arquetípica, às vezes como representante, agente representacional, às vezes como nome pessoal, e aí tem os comportamentos anômalos também do termo Adão em Gênesis
de 1 a 5, 1 a 7, né? Ele aparece até o 6, não, até o 5. Enfim, mas o ponto o que é arquétipo e o que é representante, né? Alguém pode ter ficado com essa dúvida. E eu acho que eu peguei, enquanto a Amandinha estava expondo, eu quis fazer essa utilidade pública de pesquisar, dar uma olhada na etimologia e trazer também significado. Então, arquétipo vem do grego e significa original, modelo, tipo primitivo, tá? Então, arquétipo tem esse sentido de um tipo de paradigma, um tipo de modelo, um tipo de forma primitiva, né? Um tipo primitivo, né? Daquilo que está sendo colocado. E representante é aquilo que instancia, né? Então, apresentar, estar presente, comparecer. Representar tem esse sentido, né? De você apresentar se apresentar como, digamos assim, algo que você não é um modelo, né? Mas quando você representa alguém, você se torna presente em função de outras pessoas, né? Quando você representa um grupo, você se torna presente em função de um grupo. Quando você representa, enfim, um time de futebol, você se apresenta representando aquele time, e por aí vai, né? Então, parece que o Walton está dizendo que Adão e Eva, né, tem esses dois sentidos, né? Tem esses dois sentidos importantes. Um é o arquetípico e o outro é representacional. Eu não sei em que nível em que pé que está o debate hoje em dia, né, mas, bom, é muito comum quando a gente está estudando teologia da aliança, né? Por exemplo, o Roykman, grande Roykman, ele fala um pouco sobre o papel de Adão e Eva como agentes federais, agentes representacionais, entendeu? É interessante o insight do Walton. Como eu não sou da teologia, eu não visitei. Eu acho que também isso é uma coisa especialista nessa área, né? De teologia da criação, em particular, teologia do Antigo Testamento, em particular Gênesis, né? Mas de enxergar Adão e Eva como arquétipos. Você sabe alguma coisa disso, Arthur? Se isso é novidade? Porque isso, de fato, é iluminador, né? Isso é, de fato, bastante iluminador. No pecado de Adão e Eva, então, na criação de Adão e Eva a partir do pó, a humanidade, eles ali são formados arquetipicamente, né? E a gente é representado arquetipicamente na formação de Adão e Eva a partir do pó, né? Porque todo mundo é formado a partir do pó, aquele é um modelo. Na queda de Adão e Eva, no entanto, ele parece fazer uma distinção, né? A gente ainda vai discutir a queda, mas que é importante esse lado representacional, uma vez que eles eram agentes federais, né, federativos, representativos de um povo que estava em aliança com Deus, no caso a humanidade inteira, né? Então, esses dois sentidos são importantes para a gente não misturar, e ambos são importantes para a gente ler Gênesis e não ficar embolando as coisas, ficar falando assim, mas isso tem implicações para Adão e Eva como representantes. Tem. Será que tem? Aonde que tem? Será que não é arquetípico? Né? Será que não é representacional aqui? Então é importante a gente fazer essas distinções, né? Mas, gente, não quero falar só eu, não. Podem mandar ver aí. Pode falar, Curca. Pronto. Bom dia primeiro para todos, acho que eu não tinha dado oi primeiro. Eu também não consegui ler o livro, então peço desculpas porque não chegou ainda, mas então eu vou fazer uma pergunta, que eu queria saber se está no livro ou não, mas uma coisa que eu estou gostando do que vocês estão expondo do livro é que ele se atém bastante ao texto, né, e tenta ver o que está lá e não extrapola muito o que não está. Então, se minha pergunta for falar sobre o que não está no texto e o autor não fala nada, tudo bem, eu não quero, não precisa ficar filosofando nisso, mas a não ser que alguém tenha alguma explicação boa. Mas estava pensando em alguns problemas, né, que essa visão de ter outras pessoas junto com Adão e Eva vai acarretar, pelo menos na minha cabeça. E um deles, que eu imagino, é a questão de você ter várias linhagens possíveis, né? Daí, se o autor fala alguma coisa sobre, por exemplo, então seria possível você ser descendente de alguém com essência da linhagem de Adão,
Então, essa questão do pecado original, como é que é só a linhagem de Adão que tem essa... isso ficou um pouco confuso para mim. A questão da necessidade histórica de Adão, é só a linhagem de Adão que tem a condenação do pecado? Ou o fato de Adão e Eva ter pecado implica em todas as outras linhagens também? Ou outra possibilidade seria, existir essa linhagem de Adão, ela prevalece, as outras desaparecem, não sei, pode ser Noé, pode ser alguma coisa assim, né? Aí viajando mais um pouco. Mas como que o autor lida com essa questão de ter possíveis linhagens e por que a gente teria sido da linhagem de Adão? Se só Adão e Eva pecaram no meio de tantas linhagens, será que essa não seria uma linhagem mais fraca, de certa forma? Então, por que essa prevalece e as outras desaparecem? Tem algum comentário sobre isso? Não sei. Mandinha, quer comentar com base no capítulo, nos capítulos aí? Eu posso tentar. Na real, eu ia... Talvez isso fique mais claro quando a gente for nos próximos capítulos, quando ele for falar do jardim e tal. Mas, se eu não me engano, quando o Alto vai falar do jardim, ele disse que foram colocados um Adão e Eva no jardim. Então, tinha essas duas pessoas no jardim. Seriam essas duas pessoas que pecaram, né? Que são os indivíduos históricos. Não, é uma ótima pergunta. É que normalmente a gente vê Adão e Eva como um indivíduo original e único, né? A origem única da humanidade. Se eles não são a origem única, isso tem problemas de o que essas outras origens produziram, né? E por que a gente só tem que ir para essa origem? Por que a gente não pode ser ligado a outras origens e onde o pecado entra nessas outras origens também? Eu não estou discordando com o autor, eu acho, na verdade, eu tendo a concordar com tudo, mas isso são umas problematizações que eu faria. Eu acho que talvez um caminho de resposta seja que o que o Alton está falando é que a origem única, né, as duas pessoas que foram criadas primeiro, não são necessariamente as duas pessoas que estão sendo narradas em Gênesis 2 e não são necessariamente as duas pessoas que estavam no jardim. É só que é o mesmo nome, né? Mas não seriam necessariamente as mesmas pessoas. Não sei, Arthur, você quer falar alguma coisa? Manda ver. Se encaixa bastante nessa questão federativa. Vamos supor, embora exista inúmeras possibilidades de seres humanos ao mesmo período de Adão e Eva, eles são os representantes dessa nação, vamos supor assim, como nação, como pessoas já ali. Deus escolhe Adão e Eva como seus representantes, e tudo aquilo que eles, como nossos representantes, e tudo aquilo que eles fazem, aí é atribuído a todas as outras pessoas. Podemos considerar que se existiu mais pessoas no início da criação, essas pessoas elas também não possuem uma questão de pecar, porque o pecado é atribuído a elas a partir de Adão e Eva, porque eles eram os representantes. Então, assim, esse aspecto, como que se daria a essas outras pessoas, é nisso. Eles poderiam estar tocando sua vida, aí a gente vê, o pessoal aí que veio do Brasil, todas essas coisas, eles estavam se espalhando pelo mundo, pela criação, mas Adão e Eva, como os nossos representantes, era eles que importavam ali como figura. E a partir do momento que Adão e Eva peca, isso é atribuído a todo o restante da humanidade. E aí, se morrer ou não é questão do dilúvio, eu acho que é em outro livro que ele trata. Mas, nesse pequeno ponto aqui, é muito essa questão. Se eram muitas pessoas ou não, a relação com Adão e as outras descendências desses outros povos, é a relação que o Adão era o representante direto com Deus, Adão e Eva. Eles é o que importava ali com Deus. É igual o gerente com o cargo maior da empresa. Se der ruim ali no gerente, vai dando ruim no restante do pessoal. Boa. A Marília quer comentar, depois a Mayra, depois o Kurka, depois o Amadeu. E depois eu falo. Não, acho que eu ia falar pretty much o que o Arthur falou, mas só acrescentar a ideia de que o pecado não precisa ser transmitido por via física, né? Tipo, não é uma coisa que tá no sangue, entendeu? Tipo, que a gente precisa ser da linhagem, né, de Adão, literalmente, para ter o pecado de Adão. Então, é só isso, mas é bem o que o Arthur falou mesmo, que eu entendi. E leiam o comentário da Bia Paz aqui, que foi muito bom. E eu ia perguntar até se esse Gui é o... Que Gui é o Guilherme de Carvalho? Ah, tá, beleza. Pode falar, Má. Tá, só para vocês me ajudarem a pensar. Ou a gente ignora que é para não escorregar aqui na conversa.
Mas eu nunca tinha tido dificuldade em pensar o mundo antes da queda, antes do pecado. Porque estava fácil, estava muito simples. Só que agora, né, numa nova possível configuração, eu tenho uma dificuldade agora de pensar o mundo antes do pecado, porque complexifica as coisas, tudo ser tão bom. E ser mais complexo do que isso. Nunca tinha gastado o fosfato com isso. Que bom, isso é ótimo. Vai lá, Davi. Só complicando um pouco mais a questão, é que, assim, para mim, o mais importante é a parte filosófica, né? A parte genética e tal, não me importa tanto. O que me preocupa é a questão da invariabilidade do pecado, né? Então, o que aconteceu com Adão e Eva foi uma exceção ou foi uma regra, né? Então, ninguém pecava, eles foram os primeiros que pecaram, e, tipo, eles inauguraram o pecado. Isso traria vários problemas, por exemplo, então era possível viver sem pecado, né? Então, a invariabilidade, eu digo, a inevitabilidade do pecado, né? O pecado era inevitável. Daí tem questões também como se eles foram os primeiros a pecar, mas os outros não estavam pecando, parece que Deus está navegando por baixo, né? Pegou o pior exemplo e eles viraram arquétipo e representante. Assim, não sei, eu estou expandindo, de novo, eu queria voltar para o livro, eu não quero sair do livro, só que eu não discordo do livro, de novo, só que eu acho que traz essas questões que, certeza, se eu for falar com alguém sério sobre isso, acho que a pessoa vai trazer isso e seria interessante ter resposta para isso, mas talvez o texto não responda, então eu me contentaria com isso também. Amade, pode falar aí. Eu ia trazer uma contribuição, acho que em relação à pergunta do Davi. Eu vou colar aqui no chat esse texto aqui de Romanos, que inclusive é um texto que o Alton usa, né? E aí eu acho que isso entra um pouco, assim, se eu não estiver equivocado, entra de encontro com a sua pergunta, que ele diz, né? Então eu vou ler. Portanto, isso é Paulo falando para os romanos, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir, quer dizer, Jesus Cristo. Eu acho, Davi, que se a gente for pensar por esse trecho, me parece, assim, não sou, também não fiz uma super exegese detalhada, mas o Alton discute um pouquinho esse texto, ele traz, e acho que também pelos insights mesmos de leitura que eu fui tendo, eu acho que para Paulo não é uma questão muito contraditória o fato de um homem ter pecado de um jeito e todos os homens terem pecado, cada um do seu jeito. É como se ao mesmo tempo, e para Paulo isso não é uma contradição, as duas coisas estão em tensão, estão acontecendo ao mesmo tempo. É como se, de alguma forma, Adão pecou, só Adão pecou ali do jeito dele, naquele fruto, naquele momento, então que corroboraria com o que a Amanda trouxe aí de que Adão era uma pessoa histórica, então ele está num ponto específico, e ao mesmo tempo tem a questão da arquetipia, porque é como se em Adão todos pecaram, né? Paulo fala. Então eu acho que assim, talvez, eu acho que o texto em si, ele não está preocupado em fazer uma divisão absoluta, ele reconhece que tem as duas coisas e as duas andam juntas, né? Adão peca, todo mundo peca, mas não mesmo que não seja semelhante à transgressão de Adão. Eu gosto desse final, porque eu acho que vai muito de encontro com a sua pergunta, quer dizer, bom, e o negócio do pecado original? Então, se tinham outras pessoas ali, né, então, será que tinha gente ali que não pecou igual Adão, mas então como é que a morte estava sobre essas pessoas? Eu acho que, assim, os mecanismos específicos de como isso acontece talvez sejam um pouco misteriosos. Mesmo no texto de Paulo, ele não está preocupado em explicar no sentido que talvez na tradição cristã a gente aprendeu a querer exigir esse tipo de explicação, né? Eu não sei, teria que conhecer. Na verdade, eu acho, inclusive, que eu tenho alguma coisinha aí da tradição da igreja que fala sobre isso. Daqui a pouco eu vou tirar a câmera e o microfone, vocês continuam falando, eu vou buscar um livro, que eu acho que traz uma citação que é legal. Mas, enfim, eu acho que... Peraí, deixa eu ver sua pergunta. Então, a diferença entre Adão e as outras pessoas existentes é o tipo de pecado, e não o fato de que ele pecou. Talvez sim, mas eu acho que Paulo nem está tão preocupado, assim, qual que é o tipo dos pecados dos outros. O que interessa para o Paulo
entrou o pecado através de Adão, e através de Adão ele entrou para todo mundo. Tipo, e mesmo que, e eu acho que isso não exclui a possibilidade de que haviam pessoas que não tinham pecado do mesmo, quer dizer, haviam pessoas de outras linhagens e que poderiam ter, Adão foi uma pessoa histórica, e tinham outras pessoas históricas ali, que, enfim, a gente pode ser descendente de Adão, pode não ser, enfim, mas a questão é que, enquanto daí representante federativo da humanidade, né, para usar o termo chique, mas de fato, a morte entrou como um poder para o mundo, concretamente, entrou para todo mundo pecou, todos pecaram, né, que é o que está em Romanos também, ele está trabalhando com essa ideia o tempo inteiro. Então, eu acho isso, cara, eu acho que uma coisa não exclui a outra, agora, os mecanismos internos específicos e tal, eu acho que a Bíblia não me parece que ela tem essa preocupação, talvez a tradição cristã tenha elaborado algumas coisas, beleza? Ô, Davi, me fala aí se ficou claro o que eu falei, ou se você acha que ficou alguma coisa confusa. Não, para mim ajudou bastante, sim, mas é debate, não é só para mim, não, é para todo mundo. Tá, beleza. Eu vou procurar o livro, daqui a pouco eu ergo a mão de novo, assim que eu achar, mas é uma citaçãozinha divertida, que ela é mais um tipo de... Não chega nem a ser uma provocação, mas é só uma coisa aí pra gente pensar. Ela não é, assim, doutrina da igreja, assim, mas eu acho interessante. É uma especulação teológica legal. Mas é isso aí, gente. Peraí, já volto. Tá bom. Eu ia comentar uma coisa que, enfim, é uma das coisas pelas quais eu gosto bastante da teologia da aliança, né? Como uma, digamos assim, uma perspectiva de leitura das escrituras que permeia a tradição cristã no geral, né? E a gente lê desse modo, né? O Adão, Eva, Abraão, Noé, né? Abraão, Moisés, né? São Davi, né? São figuras representacionais, né? Das escrituras. Eles não são apenas os personagens bíblicos que estão ali na ação, né? Mas eles desempenham um papel importante nesse sentido de representantes, né, do povo de Deus em diferentes momentos. E aí o pessoal vai dividir em várias alianças, tudo mais, mas o ponto ali realmente parece ser esse. Eu ia comentar, né, eu sei que tem muito mais debate, mas eu ia comentar uma outra coisa que pode ser bastante instrutiva, tem a ver com essa questão que o Kurka levantou, né, e que com certeza não dá para acabar os debates aqui, né, de toda essa questão, uma questão bem importante, bem interessante mesmo. Isso se a gente for entrar ainda em debate sobre evolução e tudo mais, né, não sei se eu vou entrar aqui hoje nesse momento, mas eu lembrei do caso do pelagianismo, sabe? Porque no caso do pelagianismo, o Pelágio, ele fez uma afirmação mais ou menos no seguinte sentido, né, de que o pecado de Adão e de Eva não passavam para o resto da humanidade, né? Então, de algum modo, você nasceu agora sem pecado, porque esse pecado, enfim, não foi transferido para você por causa do pecado de Adão, né? O pecado não se transmite nem ontologicamente, nem representativamente, nem de forma alguma. Quer dizer, tem como haver uma transmissão ontológica, e aqui eu entendo que o Walton está querendo dizer que, ao serem representantes, eles são representantes também ontologicamente diante de Deus, né? Assim que eles rompem a aliança com Deus, esse pecado afeta a humanidade inteira, né? Afeta a humanidade inteira porque eles são os representantes. Mas também tem outro sentido em que parece querer dizer que o pecado, digamos assim, ele permeia por transmissão hereditária, né? Então, o Pelágio argumentava o seguinte: o pecado ficou em Adão e não passou para o resto. E aí tem uma discussão de Agostinho discute com o Pelágio e vai tentar mostrar como o pecado, ele permeia também a transmissão genética, né? Mas, então, existe um debate tradicional a respeito disso, e me parece que, à luz dessas novas né, dessas perspectivas do Walton, esse debate se torna ainda mais complicado, né? Porque se a gente for tomar também, digamos assim, a rigor o que o Agostinho está dizendo, ele está falando de uma transmissão hereditária de um negócio, e isso teria implicações semelhantes a que o Kurka levantou. Por isso que a pergunta não é trivial, né? O ponto aqui é que, por isso que eu acho que a gente precisa, digamos assim, elencar, mesmo se houver uma transmissão genética, né, que eu acho que não é esse o caso, né, eu acho que é o caso, mas por causa do que é mais elementar, que é essa
essa transmissão representacional, enquanto sacerdotes, não só da humanidade, mas do mundo também, né? Adão e Eva como sacerdotes do templo divino, do espaço sagrado divino, representantes de Deus perante a criação e da criação perante Deus, né? Então, isso é uma coisa que, uma vez que corta esse fio, esse cordão umbilical, a coisa dissipa pela criação inteira. E aí a própria transmissão hereditária ocorre, né, do pecado, né? Porque a criação está completamente manchada pela queda. Está tão afetada pela queda que as pessoas nascem em queda. O modo como elas são formadas, a constituição física delas, cada um dos átomos do corpo delas, né? Cada uma dessas coisas está afetada pela queda. Então, isso acho que lança... Bom, mas eu repito, né? À luz desse debate histórico, talvez a gente possa revisitar essa temática, né? Só estou levantando um tópico aí talvez, de interesse posterior. O Arthur ia falar, né? Depois o Amad. Só para responder Peraí, deixa eu ver o nome. Ele já saiu, mas cadê ele depois? O Carlos, né? O Carlos Humberto, que ele tinha perguntado por que a Bíblia, então, não cita se existiam outras pessoas. Questão literária, não interessa. Assim, basicamente, se existiu outras pessoas junto com Adão e Eva, não interessa para o autor falar a descendência delas. Da mesma forma como a Bíblia não está preocupada em relatar a história do Egito, da Babilônia, depois que os judeus saem de tais lugares. E aí, eu queria até colocar um pouco de lenha na fogueira, que é interessante. Vamos supor, pensar na questão do pecado sendo passado geneticamente. Se não é apenas geneticamente, então por que Cristo teve que vir sem ser por fruto de concepção sexual? Porque se é assim que nós compreendemos que Cristo nasceu sem pecado, ele veio por forma virgem, e é um dos pontos pilares da nossa fé, que ele nasceu através de uma virgem. E não poderia ser. E esse é um dos grandes embates que Roma, no primeiro século, zomba do cristianismo. Fala que Maria deu uma fugidinha com os romanos e traiu José. E esse é uma grande questão a se pensar nesse aspecto. Tinha um outro ponto que eu ia colocar e fugiu da minha cabeça. Desculpa, gente. Mas é sério, tinha essas questões dos registros arqueológicos, os romanos, eles falavam isso de Maria. Arthur, eu não quero acrescentar um adendo, então não é um comentário adicional, mas só para, porque isso, para os católicos, se eu não me engano, tá? Católicos romanos, me perdoem, se vocês estiverem vendo essa gravação, eu vou falar coisa errada. Mas eu acho que tem um lance de transmissão também hereditária do pecado, né? Esse é um dos motivos pelos quais debate-se muito sobre Maria ter nascido ou não com pecado original, e o fato de o ventre de Maria não ter pecado original, e Jesus nascer do ventre de Maria, do mesmo material, né? Da matéria de Maria, digamos assim, isso implica numa não transmissão, tanto pela forma quanto pela matéria, para Jesus, né? Do pecado original. Então, é um debate caótico, né? Aí. E pegar nessa linha... Caótico e caótico. E o que é engraçado, você pegar nessa linha, você puxa uma corda sem fim, porque se Maria nasceu sem pecado, então os pais de Maria não tinham... E aí você vai descosturando a roupa toda. Alguma hora tem que parar com isso, né? Senão você vira pelagiano. Exatamente. Mas a gente tem essa questão, assim, que pode ser colocado, mas também pensar ali em Gênesis, o que é pecado? Porque se o pecado é passado, assim, independente, hereditariamente, representativamente, nós herdamos, o que é pecado para Gênesis capítulo 3? Porque a gente vai ter um desenvolvimento desse pecado posteriormente. Mas o que é pecado ali no terceiro capítulo? Essa é uma questão que a gente pode entender. Porque, a princípio, o pecado é desobedecer à lei de Deus. A princípio. E a única lei de Deus que existia naquele momento é não coma desse fruto. Então, se existiu outros seres humanos, aquilo que eles faziam não pode ser considerado que não era pecado. Porque até Gênesis 3, o que é pecado relatado ali é a desobediência daquilo que Deus ordenou. E aí, Gênesis 4, a gente tem desdobramentos do que isso significa.
que aí já é sendo aplicada a lei que Moisés recebe no Monte Sião. Porém, aí eu volto para o Gênesis 3. O que era pecado ali? Só queria jogar isso. Eu já estou saindo também. Amade, você queria mostrar aí um negócio? Arthur, você levantou um ponto que eu fiquei indignado. Depois você fala. Pode comentar essa indignação. Na verdade, eu achei esse trecho, mas eu acho que ele se relaciona um pouco mais, na verdade, com uma questão que o Davi trouxe numa outra reunião, e que eu estava lendo o livro, eu achei isso, eu falei, caraca, preciso trazer, velho. Mas, assim, ele junta as duas coisas, mas ele mexe mais naquela questão da mortalidade do homem. Posso guardar ele para a próxima ou posso já lançar? O que você acha? Ou você quer falar da sua indignação, mano? Já vi que não é exatamente no ponto, assim. Eu tava esperando muito desse trecho. Não, eu só, não, eu tô brincando só, não é uma indignação, assim, desse jeito. Mas, Arthur, eu acho que, embora o que está explícito em Gênesis 3 seja isso, né, eu não sou escrituralista, então eu entendo que a lei de Deus estava no coração das pessoas, Deus se comunicava com as pessoas, também se relacionava com elas, né, então esse não foi o único comando divino que está presente, né, e que a gente deve se ater, né? Então, por isso que se você fosse mais a fundo, eu ia ficar realmente indignado, mas eu sei que você... Não, sim. Eu entendi o que você falou, eu concordo, mas eu só procurei aqui para a abordagem literária que Moisés está desenvolvendo ali no início. Mas eu não discordo, sim, tem essa questão da lei do coração, mas aí, como que ela se desdobra, né? Tipo, antes da queda. Porque, vamos supor, se nós pegarmos a questão de Cristo, desdobrando a questão de não matarás, no Sermão do Monte. Ele fala, cara, matar já significa você pensar com raiva da pessoa, você ficar irado. Então, como que era a lei no coração dos seres humanos a respeito do não matarás antes da queda? E deu meio que para entender a brisa que eu só quis jogar? Não, interessantíssimo. A Maria... Não, mas assim, eu joguei isso aqui mais só para jogar lenha na fogueira, mesmo assim, brincando, mas é muito essa questão, porque, tipo, só deixa eu tentar explicar melhor então, o que eu tava falando. Ali no Gênesis 3, a gente tem Deus como, conversando com Adão, fala, ó, você não come desse fruto. E é claro que esse meu pensamento aqui, às vezes não se limita somente ao texto, que é muitas, às vezes, o que eu tento fazer, mas você também acaba vindo para uma escola que você segue, e a questão, assim, sistemática, de pensamentos. Mas, quando Deus está falando, ó, não coma deste fruto, ele está falando excepcionalmente ali para Adão, e naquele momento, então, Adão tem um livre-arbítrio. Tipo assim, eu sou de tradição calvinista, eu acredito, que o ser humano é depravado, tal, não tem mais livre-arbítrio, mas, ali naquele momento, você tem um livre-arbítrio que Adão, ele decide obedecer ou não obedecer. Ele decide não obedecer. O que é interessante a gente analisar quando o texto ele aborda é que a culpa não está em Eva, quando ela come do fruto. A culpa está em Adão. Saca? Porque Deus ele fala, Adão, por que você me desobedeceu? E não porque Eva. Aí Adão é ligeiro, ele joga a culpa para Eva. Mas Deus ele não reclama direto com Eva. É claro que Eva pecou também contra Deus, a gente tem esse compreendimento através das Escrituras. Mas a questão do pecado está relacionada com Adão, não está relacionada aquilo com a Eva. Depois Paulo ele vai abordar no Novo Testamento, ele fala, olha, lá em Coríntios, como a Amanda comentou, 1 Coríntios, que ele vai trazer esse cheque de Eva ser culpada também, mas isso não vem ao caso, que eu também não quero aprofundar naquele texto, mas esse aspecto que eu quis trazer, assim, se existiam as outras pessoas juntos, por que, de certa forma, se eles poderiam estar fazendo outras coisas, por que isso não afeta tão diretamente? Então, assim, lenha na fogueira que eu taquei, mas ao mesmo tempo que não é uma questão assim que a própria Bíblia tá querendo responder, o que a Bíblia dá respaldo para essa pergunta que eu fiz. Foi mais brisa. Legal. Não, mas eu entendi essa brisa, e eu acho que é realmente uma coisa de a gente pensar, né? Gente, algum comentário? Eu quero comentar outra coisa, acho que a gente foi pro pecado, a gente gosta de pecado, né? Vamos voltar. Vamos voltar um pouquinho para criação ainda.
Alguém tem algum comentário sobre... eu achei uma coisa legal. Eu achei muito legal o jeito como ele coloca, assim, sobre o formol do pó, né? Que a Amandinha expôs. Esse formol do pó, fantástico, né? Porque sobre essência e identidade, não que ele foi feito de pó, de poeira. Não é que o texto... Não é que ele não poderia ter sido feito, tá, gente? Então, é muito importante essa distinção, né? A mesma coisa ele não está dizendo que teve 20 mil seres humanos na população original, né? Ele não está discutindo teoria da evolução, está discutindo Bíblia. E ali não implica que Adão e Eva são seres humanos únicos, é o que ele está tentando mostrar, né? Eles podem ter sido, né? Eles podem ter sido. Continua, você é criacionista Terra Jovem, esquema mais padrão, você pode continuar. Se bem que a leitura de Walton também, sobre os dias não serem literais, vai ter algumas consequências para você, mas o ponto é, Adão e Eva não serem os únicos, não significa que, não necessariamente serem os únicos, não significa que não foram os únicos, né? Mas também abre precedente para falar sobre outros seres humanos, e abre explicação, né? O Carlos tinha colocado essa questão, a Marília já comentou, né? E o Arthur também. Mas é isso, eu não sei se o Carlos estava por aí, né? Aparece em Gênesis mesmo, 3, 4 outros momentos que tem outros seres humanos, você precisa dar conta, né? Uma explicação. Isso é mais bem explicado, na minha opinião, quando ele comenta sobre Gênesis 2 não ser um detalhamento, né? De Gênesis 1, como a Mandinha expôs, né? Não é um detalhamento, e sim uma narrativa posterior. Tem a ver com tem mais a ver com a Revolução Agrícola do que com a gênese da humanidade, né? Então, achei muito interessante isso também. Mas esse lance do pó da terra, eu ia comentar o seguinte, né? É sempre legal trazer, porque feito do pó se aplica a todo mundo, né? Então, o pó voltará também se aplica a todo mundo. Feito do pó, e todo mundo veio do pó, e ao pó vai voltar, né? Eu não fui feito de pó, né, gente? Eu fui feito de sangue, carne, enfim, de pele, tipo, em algum momento isso pode virar pó, mas enfim, quando a Bíblia diz isso, né, ela tá se adequando, não é química ou uma afirmação científica, né, sobre quem nós somos. Aí a gente vai ler agora e vai falar assim, ser humano é pó, não é sangue, não é carne. Não, gente, a gente é sangue, carne, etc. Mas será que a gente pode fazer isso, dizer que não é química, não é ciência, não é uma questão de científica, né? Falar assim que o ser humano não foi feito do barro, literalmente, e que a gente pode abrir esse precedente, né? Eu acho que pode, porque tem uma adequação divina aí, né? Novamente, o texto foi escrito para a galera lá do Antigo Oriente Próximo. Então, isso é uma coisa que está subjacente, e isso é sempre importante, toda vez que a gente vai falar de fé e ciência, retomar esse ponto, né? Que a gente pode, a gente deve ler conjuntamente os dois livros, né? O da criação e a revelação especial em conjunto, né? A própria Bíblia nos indica que a gente deve olhar para o mundo mesmo, encontrar os sinais divinos lá, encontrar o que tá escrito lá também pelo autor que escreveu esse livro, e a gente deve procurar uma leitura conjunta, na medida do que isso for possível, né? Isso não significa agora pegar as consequências da teoria evolutiva e desdobrar para o texto bíblico, embora você também possa fazer um estudo desse tipo, né? Mas o ponto é que você deve procurar ler as duas coisas junto. E quando a gente lê o relato de Gênesis, a gente percebe que ele não tem uma implicação científica forte para o modo como os seres humanos são constituídos, né? E sim do ponto de vista da identidade, porque é o que o texto quer revelar mesmo, é o que está no centro do texto. E para isso Deus usa os artefatos culturais, né, o contexto, e faz aquilo que os teólogos chamam de acomodação, né? Deus se acomoda nas palavras humanas e no veículo humano, né, com o qual ele vai se comunicar, na linguagem humana. Então, isso tem uma acomodação divina aí para se comunicar com esse povo. Ele usa o contexto, né? Então, esses insights do Walton, que não estão colocados de modo explícito, mas que implicitamente a gente vai pegando, né? Ele está só falando de Bíblia, mas quando ele vai falando de Bíblia, é uma consequência para a gente que gosta mais de teologia filosófica aí, né? Ou de pensar as consequências disso para a ciência, a gente começa a perceber como que consequências importantes, né? Para as nossas conciliações e tal. Já falei muito. Amadeu?
Eu também falei um pouco aí, se alguém quiser falar antes de mim, por favor, viu? Tá bom, ninguém se manifestou. Ô, Gizi, mano, eu tô pensando é mais uma... Daí é uma especulação bem minha, mas eu acho que foi algumas coisas que eu fui lendo, que eu fui vendo. Olha lá, a Marília quer falar. Quer falar primeiro, Mar? Você já ficou com dúvida no que eu comecei a falar agora, já te deixou extremamente... Não, é que eu demorei para formular mentalmente. Deixa eu só comentar uma coisa que o Gesi falou do pó, porque vai ser rápido, aí depois você fala. É porque eu estava vendo aqui 1 Coríntios 15, versículo 47, né, que o Alton cita, que ele fala assim, na tradução da Bíblia de Jerusalém: o primeiro homem tirado da terra é terrestre, o segundo homem vem do céu. E eu acho que essa interpretação do pó como uma identidade nossa relacionada à nossa mortalidade faz muito sentido, principalmente quando eu penso que, assim, Jesus foi homem, então, em última instância, ele tinha o mesmo material que a gente. Tipo, assim, quimicamente, né? Ele tinha o mesmo material que a gente, né? Ele foi 100% homem. Então, e aí ele seria pó também, mas o primeiro homem é terrestre, o segundo vem do céu, só que, tipo, ele veio através de Maria, por mais que não tenha sido concebido sexualmente. Então, para mim faz muito sentido isso, porque ele também entra para essa visão de Gênesis como um livro que diz sobre o que a primeira coisa que a Amanda falou, sobre o nosso papel no mundo, sobre por que a gente está aqui. E aí eu li essa passagem de 1 Coríntios 15, 47, que também fez bastante sentido, então me chamou bastante atenção isso. E eu lembrei de um tempo que estava na moda falar uma coisa, tipo, não sei, acho que na época, eu acho que eu nem estava na igreja, mas de um pessoal que estava comentando, que descobriram que tem poeira das estrelas, uma substância da poeira das estrelas, do nosso corpo, então é porque a gente é feito do pó, e aí comprova o que está na Bíblia. Aí eu fiquei, nossa, hoje eu olho e falo, que bagunça, né? Que bagunça de faz ciência nisso tudo. Mas enfim, é isso, pode falar. Mari, eu só queria complementar o que o Gesi falou. Muito bom. Fala aí, Amanda. Bom, eu acho que ia ser mais uma especulação. Gesiel, mano, fique à vontade para cortar, viu? Por favor, se achar que foi muito longe. Mas, cara, eu entendo do seguinte modo, assim, que se você for fazer lá as contas, que na genealogia de Adão vai até uns 6.000 anos atrás e tal, você consegue ver ali mais ou menos o começo da civilização, por exemplo, dos sumérios, da Mesopotâmia, que seria o começo, de fato, da civilização, né? Humana, e é o começo da linguagem, é o começo da cultura, da escrita, é o começo da agricultura, né? Então, de alguma forma, me parece que tem uma relação na Bíblia entre essa criação de Adão e Eva e esse jardim que é colocado, inclusive, ali na Mesopotâmia mesmo, e talvez o momento em que Deus ele escolhe marcar, nossa, fez mau barulho, né? Marcar, tipo, a sua imagem no ser humano e colocar... como que eu posso dizer? É como se a partir daquele momento o ser humano ele começasse a se parecer mais com Deus, e como se ele começasse a, enfim, espelhar essa imagem de um modo mais forte, assim, ou tipo, essa imagem fosse impressa sobre ele, assim. E coincide historicamente mesmo com o surgimento da linguagem, a não ser que a Bia Paz me corrija e diga que foi em outro lugar, em outro momento. Mas até onde eu saiba era isso. Então, eu não sei, talvez o que Deus está falando pode ser, né, na Bíblia, ele está falando talvez do começo da civilização do homem, que de fato ele começa a ganhar um outro sentido diferente do que ele era antes, e por isso que aquela criação naquele lugar tem um outro sentido também. E além disso, né, obviamente, quando o pecado chega, assim, e é interessante até esse começo da civilização e o começo do pecado, enfim, sei lá. Eu acho que, não sei se está claro, assim, se estou jogando um monte de coisa meio aleatória, mas para mim tem um sentido, tem uma convergência, assim, entre esse seu momento escolhido para ser o começo, esse seu momento em que a civilização de fato começa a brotar, em especial por conta da escrita, porque a escrita e a linguagem, ela é uma revolução mesmo no que é a mente humana, e como o ser humano se entende, e começa naquele lugar, naquela hora, sabe? Então, não sei, e justamente, daí você tem os seres humanos nas cavernas muitos mil anos antes, mas naquele momento tem de fato uma mudança histórica, assim.
enfim, eu posso estar falando a maior besteira, mas eu lembro de já ter visto em alguns lugares, de ter lido livros, mas eu não lembro. Então, tipo, não posso citar com segurança. Enfim. Gente, boa, Amadeu, você abriu precedente para eu fazer um comentário mais polêmico aqui, que é o seguinte, que muita gente hoje está debatendo em teologia, né, e teologia e ciência, essa intersecção. Teologia e ciência é sempre difícil, né, gente? Você tem que ir na teologia e tem que ir na ciência. Não tem como fazer teologia e ciência, você não fala com os dois, né? Mas é porque tem um debate muito bom, e aí eu vou deixar aqui indicação de um livro que tentou sintetizar um debate que vem acontecendo já faz alguns anos, e que esse debate foi traduzido para o português recentemente, né? Que é Evolução e a Queda, né? Evolution and the Fall. Mas é um debate que começou lá por volta de 2009, 2010, com uma galera... Bom, esse debate já existe há muito tempo, mas mais recentemente ele foi trazido por uma galera do Calvin, né? Calvin Seminary, em torno dos debates de teologia reformada, né, e tal, falando assim, a gente não pode ignorar mais a teoria da evolução. E aí, enfim, a gente não pode mais ignorar, não tem como ficar fugindo dela, uma hora a gente ia ter que confrontar, então que seja agora. Então vamos tentar conversar com esse povo. Só que aí é muito complexo, né, gente? É muito complexo e entra em mil complexidades que a gente precisa gastar outro livro para falar disso. A gente não vai mexer nesse assunto agora, mas uma questão interessante é que tem uma parte de teólogos que tenta fugir, por exemplo, de Adão e Eva histórico, tá? Então, tem um pessoal que é dessa turma. Não sou dessa turma, eu sou da turma do Adão e Eva histórico por causa do que o Walton falou aí. Para mim, está explicado de forma cristalina, não tem como fugir disso aí. Mas tem algumas referências que vão tentar fugir. Eu posso depois dar uma olhada, se não me engano, Denis Lamoureux é um deles. Se eu não me engano, bom, tem até um nome famoso aí, que, enfim, circula no Brasil bastante, e que ele discute bastante isso, não sei qual que é a posição em si dele, né, que é o J.K., o James K. Smith. Mas ele também, ele é um dos editores do livro, e ele, enfim, ele discute sobre a historicidade também. Agora, a questão tem outra questão além da historicidade de Adão e Eva, que é bastante difícil, né, de debater, que é o lance da população original. Quando você olha olhando puramente do ponto de vista da teoria evolutiva, a questão é que, ao que parece, para a maioria dos biólogos evolutivos, né, fazendo estudos de genética mesmo, não de comparação fisiológica, fazendo estudo de genética, você chega em uma população original humana de mais ou menos umas 20 mil pessoas, algo entre 10 e 20 mil pessoas, né, compondo uma população original. Possivelmente essa população humana não vivia numa cidade só, num agrupamento só, né, ela vivia em mais de um. E aí os teólogos que precisam conversar com o pessoal da evolução, e eu acho que a gente, que é dever nosso, enquanto cristãos, precisa conversar com todo mundo que pede a razão da nossa fé e quer estabelecer um diálogo efetivo com ela, dar boas respostas, né? Eu acho, na minha opinião, que o John Walton consegue ser o melhor meio termo nesse sentido, né? Nesse sentido de conseguir conciliar com excelente teologia bíblica. Você percebe claramente ao longo do livro, de modo cristalino, novamente, que ele não está interessado em torcer a Bíblia para fazer, digamos assim, a vez da conversa com a evolução, porque ele começa comentando, tem o pessoal da evolução, aqui a gente está falando de Bíblia, tá? A gente está falando de teologia bíblica, a gente vai estudar a Bíblia, e aí vocês veem o que tem como consequência, né? Eu tenho interesse nas consequências também. Então, para mim, ele faz o melhor meio termo, porque continua com um compromisso bíblico bastante sério, continua com um compromisso bíblico, com um compromisso sistemático com a teologia reformada, de uma maneira bastante firme também, né? Teologia da aliança está mantida, pecado original, Adão e Eva históricos como representantes, ele acrescenta o item arquetípico, mas isso não muda a teologia da aliança dele, então, do ponto de vista arquitetônico da teologia dele, não muda também. E, ao mesmo tempo, abre bons, digamos assim, bons flancos para uma conversa sobre origens materiais da humanidade, que não
não permite que permite uma boa conversa com isso, né? É boa teologia bíblica em favor de boas conversas sobre teologia e ciência, né? Então, eu não acho, por exemplo, isso com base, eu posso aceitar tudo que o Alton está dizendo e posso continuar entendendo que, enfim, o ser humano teve uma origem evolutiva, como entendo, né? Outra pessoa pode não entender isso, mas eu continuo entendendo assim, e eu também não vejo nenhuma implicação séria do texto para o modo como a princípio, né, a gente foi formado de forma evolutiva. Também não vejo, tá? A gente pode conversar disso outra hora. Mas o ponto é, outra pessoa pode ter outra opinião, mas isso tem consequências importantes para a gente conversar sobre ciência e religião de modo mais ameno, entendeu? Muitas vezes o texto de Gênesis, eu quero dizer isso aqui porque isso é importante, né, isso vai ficar gravado, é usado como uma tentativa de estabelecer uma posição estanque, de falar assim, eu sou ortodoxo, você é herege. Eu acho que isso não pode ser mais assim. Se a gente levar a sério as discussões de teologia bíblica mais recentes sobre Gênesis, e eu não preciso ir nem no John Walton, posso ficar só com, enfim, teólogos mais tradicionais, inclusive vários que a igreja brasileira gosta muito, isso não é um motivo para você crucificar uma posição em detrimento da outra, tá? Em termos de debate sobre criação, evolução e IDI. Então, isso eu acho que é um ponto importante de estabelecer aqui. No mínimo, você não pode agora crucificar o amiguinho tão rápido. Você precisa conversar com ele, ir lá na Bíblia, estudar tudo que os teólogos estão debatendo aí, ler o texto, buscar em oração o que Deus está te orientando, o que o texto diz, né? E voltar para a conversa. Não pode conversar como se o texto fosse uma arma na sua mão, né? Então, fica aí minha posição também, mas ao mesmo tempo, como eu entendo que a gente deve conduzir isso de uma forma mais irênica, né? De um modo bem mais pacífica, né? E bem mais, um debate bem mais inteligente também, né, gente? Vamos conversar, vamos considerar isso aí. Depois de tantos anos de debate sobre interpretação bíblica, a gente ainda precisa ficar usando um texto como artifício de um subterfúgio, né? Para uma posição e para ficar condenando o irmão. Eu acho que não é esse o caso, tá? Desculpa ter falado muito, meu momento palestrinha acabou, né? Mas, enfim, não sei se alguém tem alguma reação quanto a isso também, né? E foi uma coisa que eu fui acumulando também ao longo dos encontros. Eu queria ter soltado isso um pouco antes, né? Mas eu acho que era importante ser dito. Eu acho que eu vou só repetir o que o Gezi falou, mas é que eu acho muito interessante mesmo a postura do Alton quanto a isso, né? Porque no começo do capítulo que ele vai falar do pó e da costela, ele começa falando sobre isso, né? A Bíblia ela não faz não tem nada nela que você possa usar para contrapor a teoria da evolução, da continuidade material. Mas aí ele não vai falar que ela diz alguma coisa a favor disso também. Então, o ponto é que não tem um conflito, né? No fundo, assim, entre criação e evolução, porque o que está sendo narrado em Gênesis na criação não diz respeito a como a gente interpreta cientificamente a questão da evolução, né? Eu acho isso é uma boa postura, assim, para analisar as duas coisas. E não é isso mesmo, não tem um conflito. A gente pode entender assim, né? Mas o ponto é que, a princípio, não tem nada a ver, né? Com teoria da evolução ou não, ou isso, né? É uma questão independente, né? Para quem acompanhou os estudos do Territórios da Ciência e da Religião lá do Peter Harrison, fica um pouco mais fácil de entender o que levou a gente até essa interpretação, né, do livro de Gênesis, desse modo seco, né, mais literalista, assim. Então, fica a dica aí para lerem esse livro e tem os nossos estudos gravados, né, no YouTube também, no nosso canal do YouTube. Enfim, queria só falar isso também. Super concordo, Gezi. Eu acho que assim, para quem estava no seminário, pegou aquela, acho que última palestra do Gustavo Assi, ou Assi, eu nunca sei se falar Assi ou Assi. Mas assim, Assi, é porque a Ana Flávia fala Assi, ela fica falando Gustavo Assi, mas enfim. O resto do mundo fala Assi, ó. Tá bom. Ana, se você ver esse vídeo, então, se pronuncia Assi. Que ele estava falando do iceberg, né, da ponta do iceberg. Eu acho que é bem isso, assim,
Na verdade, para mim, já o primeiro capítulo do John Walton, que fala sobre a origem funcional, já dava conta de dar uma amenizada aí nesse falso conflito, sabe? Nem precisava ir tão longe, assim, de falar de Adão e Eva. Logo no começo você já vê que o negócio o iceberg é mais profundo do que parece. É verdade. E Meu Deus do céu, esse grupo. Eu não aguento esse povo. Olha, hoje a turma Tá vendo? Vocês vão assustar o pessoal que tá chegando aí, ó. A Júlia, o Curca, o Carlos estão ficando assustados com esse tipo de conversa que vocês têm no chat. Agora que eu vi o comentário da Mayra. Ai, meu Deus. Enfim. Gente, eu acho que é isso, né, pessoal? Então, muito bom, né? Discutir doutrina da criação, discutir Bíblia, isso é coisa boa pra gente. Alguém tem algum comentário final, assim? Fala, Má, pode ir. Só não é mais sobre o livro, só que a gente já está encerrando, que eu vi aqui que o próximo estudo está em aberto, quem vai presidir o estudo. Então, se alguém se interessar, manda mensagem para mim, tá? A gente, assim, o que precisa para você conduzir um estudo? Precisa você ler os capítulos e fazer uma apresentação. E assim, se você não Presidiu ou leu... apresentar? Oi? Presidiu ou apresentar? Do que você está falando? Ai, sorry. Presidir a parte... Assim, apresentar. Presidir é você que está apresentando. Um momentinho. Não, é só isso mesmo, porque, assim, é legal envolver as outras pessoas também, e a gente está aberto, gente, para quem quiser fazer isso. Não tem nenhum pré-requisito. Vocês viram agora que todo mundo que apresentou até agora, assim, não era formado em teologia, sei lá, se acha que tem algum pré-requisito assim, de modo algum. Enfim, é isso. A Mayra falou que quer fazer um convite aqui. Tá? Beleza, É vou isso encerrar aí, a gente. gravação. Tamo junto. Até o próximo estudo, né? Para quem tá vendo aí no YouTube,